Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9, pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso Camperiando. Aliás, o Camperiando de 2023 está começando hoje. E nós pautamos, inclusive, para começar com quem é da casa. Júlio Fontela, radialista, pajador, compositor e historiador também, Júlio. Satisfação, tudo bem? Também, tu sabe que as titulações que através dos anos foram me dando, se forem empilhar uma com as outras, é impressionante a altura que dá, viu? Porque são bastantes. É verdade. Como radialista, eu recordo que em 1986, quando eu cheguei na rádio, o Alcides Zappa estava por aqui, e ele comentou, inclusive, até que acho que foi com o Bonifácio, mas eu vou ter que trazer o Júlio de volta. Tu deu uma parada, hein, Júlio, porque tu tens mais de 50 anos de rádio. Como é que foi essa história? Justamente foi uma parada por motivos de saúde. Eu, naquela época, eu fui lastimado numa tentativa contra a minha integridade física e me obriguei a parar. E aí, naqueles dias em que eu estava em plena recuperação, eu participei de uma programação especial, se eu não me engano, com o Nelson Marques. E aí o Alcides assistiu aquilo ali e resolveu imediatamente me trazer de volta, porque eu não podia estar longe da Rádio São Luís. Ah, ficou pouco tempo fora? Foi pouco tempo, sim. Foi só o problema da minha recuperação mesmo. Uhum. E como é que foi teu início no rádio? Meu início no rádio foi justamente numa noite de final do mês de julho. O mês de julho, ele termina sempre na noite de 31 de julho. E nessa noite eu me encontrei com o Nelson Marques e o Ney Marques. O Nelson vindo de Porto Alegre. O Nelson trabalhava na Farroupilha, fazia técnica de som, e o Ney Marques estava gerenciando a Rádio São Luís. E aí nós, os três samborgenses, deu a casualidade de nos encontrarmos aqui no quiosque que tinha na Praça da Matriz, e confraternizando ali, o Ney foi e me fez a proposta. Diz, quem sabe tu abre amanhã de manhã a Rádio São Luís junto com o Nelson, porque o Nelson também tinha chegado aquele dia de Porto Alegre. Eu trabalhava lá. E aí eu digo, não tem problema, é só nós acertar. E aí até uma particularidade que aconteceu. O Ney Marques tinha um carro que era um Cinca Chambord, 3 andorinhas, e como era uma noite muito fria, ele deixou o auto dele para nós, para que nós pudéssemos abrir a emissora justamente às 5 horas da manhã. E quem era o diretor da empresa na época? O Ney Marques. Ah, o Ney Marques. O Ney Marques, ele que trouxe o Nelson Marques de lá, que era irmão dele, né? Uma curiosidade, eu sempre achei que você era santo-antoniense, então você é São Borgense. Mas o Santo Antônio também é filho de São Borja, né? Pertencia lá. Exatamente. Porque aí tem, na história do território dessa região, tem particularidades, por exemplo, que a Bossoroca tem um pedaço do território de Santo Antônio que também foi usado para que Bossoroca pudesse se emancipar na época. Que tu pode notar, tu sai daqui pela BR-285, tu passa o rio Piratini, tu entra no território da Bossoroca. E depois, quando você vai passar no rio Pissigueiro, aí você vai entrar no território de Santo Antônio das Missões. Então ficou aquela língua de terra que hoje faz parte ali, eu acho que da propriedade do Feron, onde fecha o rio Pissigueiro com o Piratini.
Na época, o rádio ele era mais cultural, mais saudosista. Hoje ele está mais comercial. Como é que você vê essa diferença? Eu vejo, no caso, os alicerces da Rádio São Luís. O que você está fazendo hoje, Oneide, é uma das coisas mais importantes da cultura que esta região aqui tem e que a gente grita. Nós, os missioneiros, gritamos, porque nós somos bairristas, e bairristas até demais. Por quê? Porque a Rádio São Luís, que surgiu lá em 1949, ela já nasce em cima das vertentes principais da nossa cultura, que é as nossas raízes básicas em cima de um documento, que é o que diz tudo. Não existia Rio Grande, mas já existia São Nicolau, fundado no dia 3 de maio de 1626. Não existia Rio Grande nessa época, mas já existia a primeira urbe do Rio Grande do Sul, que era, hoje tem o título que eu digo que é de nobreza, primeira querência do Rio Grande. Quando eu falei, Júlio Fontela, também historiador, agora você contou um pouco da história aí. Como é que começou essa história e você grava na mente as datas, enfim? Desde quando você tem essa facilidade? Isso aí, essa facilidade aí nasce com a gente, Oneide. Nasce com a gente. Porque no caso aqui da nossa região, existe essa fartura de talentos. Por exemplo, o Jaime Caetano Brown. O Jaime Caetano Brown nasceu com a Rádio São Luís. Porque quando a Rádio São Luís ela inaugura em 1949, já traz aquele programa Galpão Distância, que depois, com o Jaime saindo daqui da região, teve tempo desativado, aí depois, inclusive eu acho que foi agora, durante a tua gestão, é que voltou o Galpão Distância, e voltou com uma força tão grande que impressiona, porque ele sempre foi grande, e isso aí faz parte da cultura. Por exemplo, o Jaime era uma pessoa que, além da distinção que ele tinha como grande poeta, como historiador, o Jaime tinha memória fotográfica. E era impressionante. Ele lia uma coisa agora, tu perguntava para ele, dali a 2, 3 horas, ele te dizia tudo aquilo que ele tinha lido. Tu conviveu muito com o Jaime? Fui grande amigo do Jaime, e inclusive tive um orgulho muito grande, que hoje os parentes mais próximos que eu converso com eles, que é, no caso, a dona Terezinha, que é irmã, mas principalmente o doutor Juca Ramos. O doutor Juca Ramos, que é irmão da Terezinha, e que é um grande admirador que eu tenho, o Juca Ramos, ele fica me olhando às vezes e diz, é impressionante, né? Porque tu é o único poeta que naquela época o Jaime parava para escutar. Então eu tenho isso aí, um orgulho para mim, tu já imaginou? Pois é, eu ia perguntar, você pajador, ele pajador, vocês se encontravam e faziam pajadas assim de... Nós passávamos nisso aí, nós tínhamos naquela época esses grandes encontros, que hoje não acontecem mais, né? Mas inclusive nós tínhamos aqui uma equipe que dava serenatas. De pajadas? Não, de serenatas nós escolhíamos a casa de um, e aí lá ia, bom, aí durante a noite o que imaginava-se de verso saía tudo, né? Saía tudo, de verso, de cantoria, e sempre o dono da casa fazia todas as honras, que era servir o alimento e a bebida para os que chegavam na casa, né? E era uma coisa maravilhosa. E nós tínhamos sempre aquela dependência, que seria o galpão do Pedro Hortaça, que era uma referência já na época, e o Pedro Hortaça ali, com a amizade que tinha com o Jaime também, sempre fazendo aquelas tertúlias maravilhosas. E ali aqueles encontros com o Noel, com o Senair, com o Adalberto Machado, com o seu Reduzino, com o Reinaldo Malaquias, que tudo era da mesma equipe naquela época, no mesmo tempo, e todo mundo era unido em prol de uma arte só, que chama-se a arte missioneira. É porque as pessoas tinham mais tempo, ou porque o mundo não exigia tanto em termos de consumo, que vocês tinham mais tempo à cultura? Eu acho que nós tínhamos mais amor pela cultura. Pela cultura, e isso aí é o que nos diferenciava. Porque, inclusive, quando o Senair Maicá ele estava
arrendando a churrascaria da frente das ruínas de São Miguel, ali tinha um salão especial que era reservado uma vez por semana para o nosso encontro, que era o encontro dos missioneiros, só para nós defendermos o nosso estudo da região das missões, os nossos valores, os nossos talentos, e começando inclusive com o nosso instrumento básico, que seria a gaita de 8 socos, que era uma gaita que naquela época muito pouco divulgada, e nós queríamos reforçar aquilo ali para nós trazer de volta. Culmina o quê? Com esse encontro que nós fazíamos lá. Porque tudo aquilo ali, todos nós íamos lá para São Miguel, nesse dia da semana, que era reservado o salão lá na churrascaria. O Jaime vinha de Porto Alegre, o Noel vinha de onde ele estivesse, no caso o Senair estava ali, nós íamos daqui de São Luís para lá. E ali nós formávamos a reunião. E aí termina que um certo dia, aqui na Rádio São Luís, que era na Venâncio Aires, acontece que tinha um barzinho ali junto à Rádio São Luís, chamava-se, eu acho que Pingo d'Água, se eu não me engano. Ali dentro da Rádio São Luís ou ao lado? Era do lado da Rádio São Luís. Ali o capitão Chagas, naquela época, não era major ainda, ele fazia uma programação na Rádio São Luís. E ele divulgava sempre um LP, sempre um artista. E ali a gente conversava diariamente com ele ali, e nós falávamos do nosso movimento. Eu sei que dali um dia o Coca Pinheiro, que era presidente da Câmara, recebe aquela notícia e resolve criarem a Mostra da Arte Missioneira, que na verdade vem desse movimento que surgiu lá. Esta mostra que teve um evento... Que foi o maior de todos os eventos que existiu. E que, se eu voltasse nos tempos de hoje, seria o maior sucesso do mundo, a Mostra Viva. Júlio, então foi ali, nessa discussão de vocês, que começou a brotar a mostra. Começou a mostrar, foi a demonstração da valorização do que era nosso e que aí termina lá na frente, culminando com também a mostra, porque foi a realização total daquilo que a gente desejava. A mostra que teve uma apresentação, acho que foi a caminho da mostra, você pode me corrigir se eu estou errado. Teve você, o Jaime e o Nico Fagundes como apresentadores? Nós tivemos várias apresentações durante a mostra, porque a mostra aqui ela aconteceu durante 2 anos seguidos, porque no caso a Argentina estava em guerra com a Inglaterra por causa das Ilhas Malvinas. Então, no projeto de lei inicial, quando foi feito a carta de intenções entre o Brasil, São Luís Gonzaga representando, e a Argentina, através da cidade de Posadas, foi feito que São Luís Gonzaga faria a demonstração da Mostra da Arte Missioneira nos anos ímpares, devido à fundação de São Luís Gonzaga, que São Luís Gonzaga foi fundada no ano de 1687. Foi refundado o São Nicolau e fundado São Miguel e São Luís Gonzaga no mesmo ano. E aí, então, estava no quase o centenário de São Luís Gonzaga, ficou no mesmo ano. E aí, no próximo ano, 82, que seria o ano da Mostra da Argentina, a Argentina não fez, e São Luís Gonzaga fez. Repetiu. Nós vamos falar o sucesso foi igual. Nós vamos falar mais da mostra daqui a pouco. Nem entramos ainda no item composição, mas tu conhece o nosso programa, ele termina sempre com uma música, né? Então eu gostaria que você anunciasse uma composição das tuas e certamente o artista que vai interpretar, para que e também nos conta um pouco dessa composição, para a gente fechar esse primeiro bloco. Sabe que uma das coisas importantes, Oneide, eu tenho tantas composições gravadas, porque eu não gravo, né? Eu simplesmente dou as minhas composições quando eu vejo que vão fazer a interpretação dentro daquilo que eu me propus a escrever. Então aí eu dou. Já não sei quantas composições eu já entreguei, mas tem composições que têm um chamamento especial.
Por exemplo, o Tato Fogaça. Tato Fogaça era um menino aqui de São Luís Gonzaga, eu conheci desde pequeno, morador da Duque de Caxias, e muito amigo dos meus filhos, principalmente do Chico, do Alex, o Chico que hoje é um grande poeta, e eu o considero, e acho que ele vai ser um dos maiores poetas do Rio Grande, e é são luizense nato, né? E um dia eu resolvi pegar o Tato para fazer ele gravar essa composição que já tinha passado num festival de Caibaté. Na jornada. Na jornada, justamente, onde eu tirei um troféu de melhor composição missioneira, que naquela época premiava também, pelo motivo qual eu participava desse festival. Era simplesmente pela titulação do melhor tema missioneiro, lá em Caibaté. E aí eu peguei o Tato e disse para o Tato, grava essa composição, Tato. E o Tato pegou e gravou. E eu achei que ficou uma coisa maravilhosa, né? E é muito bonito, então eu retrato ali um pouquinho da história missioneira, que é justamente o que aconteceu, cruzando por cima de tudo que acontece na nossa história, porque ela é rica demais, é tão rica que a gente às vezes até se perde pelos seus corredores, mas todos eles são valiosíssimos. E eu escrevi o Holocausto Missioneiro, que é essa composição interpretada pelo Tato Fogaça. Pedra do templo, a marca da história, na terra regada de sangue e martírio, no grito de guerra, a revolta de um povo que sofre, que chora e soluça em delírio. As forças unidas atacam matando, o campo se infesta de gritos reais, no eco macabro arma assassina, um corpo que tomba, um templo que cai. Depois da chacina, banquete sangrento, sinistro regalo do cão que espreguiça, dorme não ouve, a presa em lamentos, erguendo mil vozes, pedindo justiça. Depois da chacina, banquete sangrento, sinistro regalo do cão que espreguiça, dorme não ouve, a presa em lamentos, erguendo mil vozes, pedindo justiça. Sofrendo, se agarra na terra, o padre rezando, pedindo pra Deus, e a foice da morte, roçando a querência, o holocausto de vida que a taba sofreu. Levanta o guerreiro, a cruz de Lorena, responde o tirano, tronar do canhão, e fica o registro na tarca do tempo, na moldura da ruína que adorna este chão. Depois da chacina, banquete sangrento, sinistro regalo do cão que espreguiça, dorme não ouve, a presa em lamentos, erguendo mil vozes, pedindo justiça. Depois da chacina, banquete sangrento, sinistro regalo do cão que espreguiça, dorme não ouve, a presa em lamentos, erguendo mil vozes, pedindo justiça.
Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís 100.9, também pelo YouTube. Hoje estamos com o nosso colega de rádio e pajador, historiador e compositor, Júlio Fontela. Eu sou colega de teu no rádio, viu, Júlio? Fica bem claro, né? Não sei pajar, não sei compor, mas estou falando com um compositor de renome. Quando que começou, hein, Júlio, na tua fase da vida, essa questão de compor? Tu sabe, Oneide, que tudo tem uma fase, né? Eu, quando menino ainda, pendendo para o lado de já moço, eu tinha uma tendência de escrever sonetos, de escrever poemas, porque eu tive um irmão que pertencia à Marinha de Guerra do Brasil, era inclusive instrutor da Marinha de Guerra, e era um grande poeta, chamava-se Luiz Augusto, e ele escrevia suas poesias numa revista que era publicada no Rio de Janeiro, chamada Folhas Soltas, que era aonde ele escrevia, que eram as 4 páginas centrais. Aquelas folhas soltas, ele escrevia com a alcunha de Lafes, que era Luiz Augusto Fontela dos Santos. E aí, quando nasce o Chico aqui em São Luís, eu dei o nome do Chico de Luiz Augusto Ferreira dos Santos, Lafes. Por incrível que pareça, depois que eu fui ver que tinha ficado o mesmo nome. E hoje o Chico é um poeta fantástico também. Porque o que o Chico tem escrito desde o dia que ele começou a escrever, porque antes ele só admirava as minhas obras. E assim, depois que eu comecei a escrever aqueles poemas, eu tenho hoje uns amigos aqui, inclusive o Adalberto é um deles. Não, mas o Júlio escreve umas letras românticas aí, que é impressionante, porque, mas é que ele escrevia sonetos antes. Agora mesmo eu tenho uma composição nova aí, que o Gabriel Hortaça gravou agora, que chama-se Morena, que se tu vai olhar aquilo ali, na verdade é um poema sobre a raça negra. E então é aquela coisa bonita que eu digo que tem aquilo aí, quando dá, de quando em quando vem, e aí vai depois para te fazer, tu conhecendo o sistema das rimas e as métricas principalmente, porque nisso aí eu sou muito delicado nisso aí. Eu escrevo às vezes uma história e eu vou lá ver de novo por que eu escrevi aquilo ali. Se tem alguma coisa para corrigir ou não, e se tem eu corrijo. E aí se eu corrijo a primeira vez, aí eu guardo. Porque eu guardo, eu acho que eu posso depois corrigir de novo. Agora, se eu olho e acho que está pronto, aí eu posso dar para qualquer um. Escreveu muita música para festival também, né? Escrevi para festival, mas eu escrevi muitas coisas, Oneide, por incrível que pareça, para bailes de debutantes. Bailes de debutantes. Inclusive, uma particularidade que existe, chama-se Galpão Distância, aqui de São Luís. Naquela época, quem apresentou esse baile foi o Alcides. O Alcides, que era diretor aqui da Rádio São Luís. E o professor Vicente Miguel Soares. Isso, o Vicente, ele foi me procurar, eu morava na Duque, que o Jaime Caetano Brown era contratado para fazer a apresentação das meninas debutantes nesse baile. Era um baile muito grande e eram 25 debutantes. E no último dia, o Jaime desistiu, que não ia poder comparecer. Tinha outros compromissos. E aí o professor Vicente bateu lá na minha casa e pediu para mim fazer
Ele tinha dito numa reunião no CTG que o único que podia fazer isso aí era eu. Eu disse para ele, Vicente, por que não veio antes? Faltava só um dia, né? Digo, mas vamos fazer o seguinte, Vicente, tu tem o material aí, então me deixa aqui. Isso era de manhã, eu estava tomando mate. E ele deixou. Disse, mas eu preciso sair urgente, sabe? Digo, mas eu não, a garantia é que eu não vou fazer. E aí resolvi, peguei, olhei aquilo, vi a fotografia daquelas meninas lindíssimas, entendeu? Uma judiaria se não ter um verso para representá-las. Mas era o seguinte, tinha que fazer um verso de apresentação do baile, veja, uma poesia. Tinha que fazer uma poesia da patronagem, homenageando as prendas, que era uma outra poesia. Depois tinha que fazer um encerramento do baile tudo, e uma estrofe para cada uma das prendas. Aí eu não dormi aquela noite. No outro dia de manhã liguei para o professor Vicente, Vicente, vem aqui que eu quero te entregar aqueles negócios aqui. Disse, não fez? Não deu para fazer, não deu. Eu sabia que era impossível. Aí quando ele chegou, eu digo, toma, leva isso aqui. Disse, mas eu tinha certeza que tu não ia me negar, vou direto para a gráfica. Aí saiu, veio para a gráfica, coisa e tal, foram para lá e tal. O Zap termina apresentando o baile. Mas o que eu disse naquela época, eu não cansei e vou repetir sempre que eu puder. Aconteceu a pior coisa que pode acontecer para um poeta, que foi o que me aconteceu. Tinha o nome de todos os patrocinadores no livro que foi feito, e não tinha o nome do poeta. Isso é um tiro no pé, né? Um dia eu disse, digo, olha meninas, vocês olhem isso aí, ó. Se vocês gostarem desses versos, como eu sei que vocês gostaram, imaginem daqui a 15, 20 anos, uma pessoa chegar, pegar esse livro, achar bonito, que é o livro que foi feito naquela época, um papel especial, bonito mesmo. Digo, e cheguei a perguntar, mas quem é que escreveu isso aqui? E aí nem vocês não se derem conta, não saberem quem foi, porque não tem o nome do poeta, e não tem até agora. Voltando à parceria das composições, tu tens parceria com vários intérpretes? Não. Eu sou um homem que nisso aí, nesse ponto aí, eu sou um dos missioneiros diferentes. Eu só tenho parceria musical. Eu não faço parceria. Sim, eu arrumo. Eu ajeito composições, eu preparo, me trazem às vezes lá, eu deixo simplesmente a titulação, faço tudo novo, ajeito até ficar bonito o que eles me trazem, e peço depois, nunca mais tragam isso aí para mim, porque senão me dão serviço e eu ajeito. Agora, não assino parceria com ninguém. Talvez eu não me fiz entender, eu quis dizer que você compõe, e aí tem os intérpretes. Quem são os intérpretes? Meus intérpretes são tantos que até não dá para te contar, mas hoje, no caso, eu trabalho muito com o Pedro Hortaz, com o Gabriel Hortaz, mas eu já trabalhei muito com o Chiru, que eu tenho 2 discos de ouro com o Chiru, e tenho um disco de ouro que foi o primeiro da minha carreira com os Serranos, que também foi uma das coisas que me rendeu bastante naquela época, e era uma parceria musical com um rapaz que hoje eu até não tenho mais relações com ele, e assim por diante. Mas tenho com tantos que você não imagina, com os Serranos, com esses guris daqui. Eu tenho aquela composição que é a música símbolo do Itaqui, que também tem uma história especial, porque essa música aí, quando o João Crioulo chegou na minha casa, era de manhã, eu estou tomando mate, e ele disse, faz uma música para mim, uma letra para mim concorrer no Festival do Itaqui. Eu digo, mas para quando? Diz ele, não, tem que ser agora, até as 2 horas, porque eu tenho que pegar e musicar e mandar para lá. E se eu mandar até as 2 horas, eles aceitam a minha inscrição lá. Digo, então vamos ter que fazer um pega-ratão. Diz ele, como assim? Digo, não, pega-ratão, porque falar no Itaqui, todo mundo vai falar no Itaqui, falando no Rio Uruguai. Digo, e vamos já desmistificar isso aí. Vamos pegar outra versão. E aí eu me lembro que eu disse para o Alex, meu filho mais novo dos homens, digo, Alex, olha, traz o caderno aqui, a caneta. E peguei e escrevi, debruçado ante o rio dos caracóis, refletindo por de sóis, frente à cidade de Alvear,
o itaquiense comunga com argentinos, duas pátrias, dois destinos, e só um rio para navegar. E essa foi a base do refrão. Aí depois, pensando que o Itaqui, aquilo ali é uma coisa impressionante, aquele banhado de São Donato, quem conhece aquilo ali por dentro, aquele banhado de São Donato, é uma das maiores faunas que tem hoje dentro do interior do Rio Grande do Sul, é aqui do banhado de São Donato. Tem o banhado de Santa Zélia, depois tem a fronteira de Uruguaiana, aqui com Santiago, com São Borja. E aí eu peguei uma colocação para falar no banhado, sem identificar, e aí escrevi aquilo ali, foi a segunda estrofe que eu escrevi. Rico de fauna e de flora, que Deus antes de ir embora, deixou plantado aqui, deixou a pedra para afiar a adaga e lança, deixou a fé e a esperança ao povo do Itaqui. Mas nessa estrofe aí, eu falo no quê? Na fauna, na riqueza da fauna do Itaqui, e já falo na pedra, no caso o Itaqui, que na toponímia tupi-guarani, ele significa pedra de afiar, ou pedra de amolar. Então eu já dou a definição, né? Deixou a pedra para afiar a adaga e lança. Então quer dizer que todo mundo vai ficar sabendo o que significa Itaqui. Daquilo ali, aí depois as fronteiras que tem no Itaqui, né? E termina, essa música ficou perdida lá, porque o crioulo era cunhado do Ferrari, que era o dono da barca do Itaqui Alvear. E o crioulo tinha ficado lá. E foi um dos maiores programações que o Itaqui fez naquela época. Inclusive o Telmo de Lima Freitas era o comentarista da Gaúcha nesse festival. E ele dizia que essa letra tinha tudo para ser o primeiro lugar. E era o João Crioulo junto com o grupo musical, o Chão Colorado. Aí termina que o Chão Colorado, o grupo em si, briga de noite, no sábado, e aí ficou, porque eles tinham que subir no sábado, no domingo, né, para disputar as primeiras premiações. E quando é domingo de manhã, antes de meio-dia, o crioulo briga com o cunhado dele. E aí vieram tudo embora, em separado, chamaram a letra, não tinha quem subisse no palco para defender. Aí ficou perdida por lá. Uma certa altura lá do campeonato, o João Sampaio descobre aquela letra, revisando os documentos do festival, e divulga num material de cultura que ele tinha. E aí o Delvio Oviedo, que morava em Porto Alegre na época, me liga de madrugada, já bastante tonto, que devia estar de festa, e me pede autorização para ele cantar. E eu disse para ele, mas olha, Delvio, eu não te conheço, mas essa letra, ela participou do festival, ela é musicada, tem tudo certinho, assim, melodia, tudo pronto. Ele, não, mas não tem problema, eu só quero cantar. Tá? Dali uns dias, vem o grupo Serranos fazer um show no Itaqui. E o João Sampaio está, porque o show era em praça pública, o João Sampaio está na primeira fileira de carreiras, quando os Serranos dão uma palhinha para o Delvio. E o Delvio diz, não, eu vou cantar uma música de minha autoria, itaquiense, e canta. Mais uma vez deixou o compositor original de lado. Exato, justamente. E ele é acostumado a fazer isso aí. E outra coisa importante que existe é que eu não conheço o Delvio pessoalmente, e eu nunca encontrei ele para me poder cobrar isso aí. Nunca encontrei, porque eu sempre disse, né? Mas a vida dá a volta, que a não, eu sempre disse. Seguidamente, ele passa ali por Santo Antônio e me deixa os recados na churrascaria do Enio, na churrascaria da BR-285. Tá? Mas eu nunca pude me encontrar com ele, porque até na época eu fiz uma promessa, que se eu encontrasse com ele, eu ia fazer ele comer mais ou menos uns 2 ou 3 ou 4 LPs se ele tivesse. Mas ele não deu oportunidade, então ficou assim, né? Não sei nem se vai dar. Hein, Júlio, tu tens muita composição guardada? Tenho bastante.
E qual é a tua ideia? Eu tenho, inclusive, aquilo que é chamado hoje pelos meus amigos mais particulares de baú de pirata. Então, eles sabem que o meu baú de pirata é uma coisa, inclusive, de assuntos os mais diversos. Porque eu teve épocas que eu fazia qualquer coisinha que eu ia fazer, eu escrevia tudo. Escrevia tudo, depois eu divulgava para uns 2 ou 3 ali, depois guardava. E eu tenho tantas composições, mas tantas mesmo, principalmente falando em vultos históricos, em tropeiros antigos, em domadores antigos. Eu fiz tantos recolhidos nessa época, porque existem coisas importantes. O missioneiro, e eu sou um deles, sou bairrista. Eu acho que eu sou até bairrista demais. Mas uma das coisas que eu reconheço é a história. E a história ela tem que ser reconhecida de fato como ela é. E o Rio Grande do Sul, todo ele é missioneiro. É missioneiro. Que aqui, quando os padres chegaram aqui, que eles fundaram o São Nicolau, depois da Assunção do Ijuí, depois eles fundaram aqui Nossa Senhora da Candelária, e aí fundaram Todos os Santos, que é do Caró, que aquilo ali, o nome é a redução de Todos os Caró, aonde foram mortos ali os padres Afonso e Roque. E depois, 2 dias depois, em 17 de novembro, foi morto o João de Castilhos, em Assunção do Ijuí, 2 dias depois, porque os primeiros que foram mortos lá no Caró foi no dia 15 de novembro. Tá? Mas, em 1635, morre um outro padre, assassinado pelos índios também, que foi o padre tropeiro. Inclusive, as primeiras tropas de gado entraram aqui pela mesma região onde entrou o padre Roque para fundar o São Nicolau. E depois, em 1632, entrou as primeiras tropas de gado, mais ou menos 1.500 cabeças de gado, compradas de um português chamado Alpoim, e trazidas para cá. E aqui nessa região, aproveitando esses campos aqui da parte de baixo, ou da pampa do Rio Grande do Sul, o que eles fazem? Criam uma grande vacaria. E depois eles criam a outra vacaria, que é a vacaria dos Pinhais, que é a vacaria dos Campos da Serra, de cima da serra. E é justamente lá onde o padre tropeiro é morto, em 1635. É morto lá, talvez, por uma sequência dos índios caigangues, que eram mais daquela região ali do Rio Grande do Sul. Ele foi morto naquela região de Caxias do Sul, hoje na localidade de Santa Lúcia do Piaí, que fica no município de Caxias do Sul. Lá que o padre Cristóvão Pereira foi morto, em 1635, e essa vacaria dos Pinhais, ela só foi descoberta pelos portugueses a partir de 1710. Então, tu vê o tempo que ela ficou abrigada pelos campos de cima da serra. Que somente em 1710 que eles foram descobrir lá. Então, isso aí é uma das provas maiores que o Rio Grande do Sul, todo eles, era gaúcho. E aquilo ali, se é hoje o serrano... Era gaúcho, e era missioneiro. Claro, todo ele é missioneiro. Uhum. E se o serrano hoje canta que ele tem a bombachinha estreita, coisa e tal, não, mas é característica daquilo lá, da serra. Porque a característica aqui da fronteira é aquela bombacha de 2 panos, que é a mais antiga que tem, que hoje já não usam mais. Se alguém usa, é só para mostrar que aquilo existiu, porque é um exagero até de pano, entendeu? Uma judiaria até tu fazer. É demais aquilo ali. Mas então só depende de tu identificar a verdadeira história, como ela foi escrita e aonde estão as verdades dela. Júlio, estamos quase no final do segundo bloco. Tu não me respondeu o que tu pretende fazer com essas composições que tu tens guardada. Tu sabe que a grande realidade é que se já estão guardadas,
É porque nem eu mesmo sei o que eu vou fazer. E outra coisa, eu nunca pensei em escrever livro. Eu acho que eu tenho um tipo de bloqueio psicológico que eu sempre disse que eu jamais iria escrever um livro. Agora, tenho material para 2, 3, 4, 5 volumes, se eu for recolher tudo o que eu tenho escrito. Mas é que eu acho que eu não nasci para escrever livros. Então, vão continuar guardadas. Está guardado, e está bem guardado. Exato. Qual é a próxima composição que vamos anunciar agora para o nosso ouvinte? Nós podemos anunciar, inclusive, uma letra nova que tem com Pedro Hortaz, que eu rodei agora no sábado, e um rapaz me ligou do fundo do Rincão dos Chagas e disse: como é que é o nome dessa letra, pelo amor de Deus? Eu disse: é tal, assim. Diz ele: como? Porque estava muito ruim a ligação, porque ele é lá no fundo. Diz ele: não, eu moro aqui no fundo dos Chagas. É bem no fundo aqui. E justamente isso aí seguidamente me acontece, de terminar o dia, eu estou trabalhando aqui no fundo, e quando eu saio, até que eu chegue lá na sede da fazenda lá, me acontece tudo isso aí que tu retrata nessa letra. E é justamente essa composição, que ela retrata uma verdade, que é quando estamos no fim do dia, o que a gente não se dá conta que está passando as horas, porque está tão ansiado em completar aquele serviço que a gente tem, e aí quando a gente vê já está no lusco-fusco, e aí vai voltar para casa. Então aí fica bom de analisar a natureza, né? Quando se está sozinho. Fim do dia enfreno a folga, enquanto a alma se empolga, dando rédeas ao prazer. Pego a volta ao lusco-fusco, só eu, o frete e o Cusco, no rumo do bem-querer. Vou improvisando a preceito, tirando rimas do peito, pra um verso puro e sincero. No capricho ele sai bem, e a resposta logo vem, num coral de quero-quero. O aroma que o campo exala, que se gruda no meu pala, dando um cheiro de domingo. Vem das flores perfumadas, chorando ao serem tocadas pelas patas do meu pingo. Esse brilho vagalume que de manso acende o lume, acalmando meus anseios. É a lua cheia modesta, que à noite vem fazer festa na prata dos meus arreios. Enquanto encurto a distância que tem do fundo da estância até chegar na vivenda, junto estrelas, luz e dias, pra derramar em poesia nos braços doce da prenda. Enquanto encurto a distância que tem do fundo da estância até chegar na vivenda, junto estrelas, luz e dias, pra derramar em poesias nos braços doce da prenda. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça!
traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Estamos apresentando o Camperiando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, também pelo YouTube. Hoje o nosso convidado para camperiar é Júlio Fontela. E a história está maravilhosa, certamente que não vamos conseguir contar tudo neste pequeno espaço. Mas, futuramente, a gente volta a conversar. Júlio, tu falas, ao menos destacou o Jaime, destacou o Senair e o Noel na tua vida. O Noel Guarani era uma pessoa que eu achava maravilhosa. Noel Guarani, ele era positivo, por natureza. Se ele gostava, gostava. Se não gostava, ele dizia imediatamente, não ficava para depois. Isso tivesse quem tivesse ao redor dele. E eu, com o Noel Guarani, eu tinha uma amizade tão grande, tão salutar e tão gostosa, que eu nunca discuti com o Noel. Nunca. E vi quantos amigos meus discutirem. E outra coisa, ele, numa discussão, ele era ferrenho. Ele não ficava quieto para ninguém. Você lembra de um debate da mostra? Claro. Ele, o Pedro Hortaça e você comandando? Exato, justamente, porque o Noel era meu amigo demais. E o Pedro Hortaça continua sendo meu amigo demais, como o Senair foi e como o próprio Jaime foi. E uma das coisas que tu me perguntou no começo aqui, no caso da veracidade da apresentação do Jaime comigo, e teve essa apresentação mesmo, teve, inclusive nós subia para entrar no palco por cima na parte de cima do ginásio, o Jaime saía pelo lado esquerdo e eu saía pelo direito. E aí nós postávamos em cima do palco. E aí a Lia, que era Liara, eu acho que era, uma menina da televisão, lia um texto histórico. E aí imediatamente eu versava sobre aquele texto. E ela chamava um grupo musical e o Jaime versava sobre o grupo musical. E lá atrás nós conversávamos. E o Jaime me perguntava, diz, Fontela, às vezes não acontece de tu te esquecer de alguma coisa? Eu fui desperto, tu sabe, Jaime, que a semana passada, agora eu estava lá no CTG, estava fazendo uma apresentação e quando eu me dei conta eu estava em cima do palco, mas eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Dizia ele, tu sabe que isso aí está me dando com frequência. Digo, tem que procurar para saber a origem, que Deus o livre, Emanuel, tu sabe que para nós é muito importante, não podemos nem pensar em ter perdido aí. E aquilo ali, ó. Mas eu, do Antônio Augusto Fagundes, tenho uma particularidade. O Antônio Fagundes me fez uma proposta, foi lá em Santo Antônio das Missões. Ele me fez uma proposta de me empresar para Pajá. Ele conhecia a minha arte e ele me disse, inclusive, tem uma coisa, Fontela, diz, tu vai ter que contratar um guri só para carregar a mala do dinheiro, porque é impressionante, eu vou te vender, porque essa tua arte é uma coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto coisa igual. E eu fui para ele e digo, não, eu não quero isso aí, eu não nasci para isso. Diz ele, mas então vamos fazer o seguinte, porque eu disse para minha mulher que tu não ia aceitar, mas ela me disse, mas faz uma contraproposta para ele. E ele me fez a contraproposta de editar os livros sobre os mais variados temas, sobre cada um daqueles fazer um livro, sobre poemas, sobre poesias, sobre histórias. Então, que ele tinha a gráfica para fazer isso aí. E eu disse para ele, também não quero, eu não nasci para sair por aí. Dizia ele, mas hoje tu tem que ver que aqui em Santo Antônio das Missões, tu sai daqui, tu pega um ônibus aqui, tu está em qualquer lugar. Não tem... Tu nunca quis sair da região? Não, nunca quis. E acho que fez a melhor opção? Eu acho que eu fiz. Porque se eu saísse daqui, eu não teria essa riqueza que eu tenho aqui.
Por falar em riqueza e por falar de que a mostra nasceu de uma conversa que vocês tiveram com esses compositores e artistas que tu bem mencionou aqui, do debate que você mediou ali na praça entre o Noel, qual é o teu recado para que São Luís reassuma a mostra? É tão fácil, Leonel, é aquilo que eu disse no começo aqui, basta ter amor naquilo que você faz. Você mesmo disse aqui, ó, quando nós começamos essa gravação, diz, hoje o pessoal parece que não pensa mais em arte, pensa mais em negócios, coisa e tal, em lucros. Se pensarem um pouquinho mais com amor, se pensarem no sucesso que foi aquela mostra da arte missioneira que aconteceu aqui no parque, que tinha a mostra viva, que ali estava a mulher fazendo o pão de forno ali, assando e tirando o pão dali, o pessoal cortando ou levando para casa, entendeu? Estava o cara olhando ali como é que funciona o malacatre lá e o cara cortando o tijolo de forma, como era antigamente, que hoje ainda tem algumas olarias aí que fabricam esse tijolo, e tantas coisas que tinham, que acontecia ali. Por exemplo, a venda do Bonifácio, que era atendida ali pelo Mazzaropi, eu não me esqueço nunca. Até hoje, a venda do Bonifácio, dentro da obra do Jaime Caetano Brown, eu vivo dizendo, ali onde está o Sebastião Godoy, na esquina Piratini, entre a ponte e o lajeado, ali é justamente um ponto de parada obrigatória, porque o Sebastião mora na mesma casa e mantém a mesma loja, do caso, que era do tempo que o Jaime conheceu ali, o tio Anastácio. Então, são pontos ali que isso aqui é rico. E outra coisa, agora nós temos o turismo que está em alta. Está em alta. São Luís Gonzaga tem titulações. É capital estadual do arroz de carreteiro. O São Luís Gonzaga é capital estadual da música missioneira. Isso aí tem tantas histórias nisso aqui que é impressionante. O maior poeta hoje do Rio Grande do Sul, que se fosse vivo, seria o maior pajador sul-americano, Jaime Caetano Brown, e o homem que mais divulgou São Luís Gonzaga em todos os tempos. Então são coisas tão lindas, tu tem tantos vultos aqui, tu tem tantos poetas daqui que você nem conhece. Eu acho que isso aqui é tão rico nessa cultura aí. Até uma vez eu estava conversando com um historiador aqui de São Luís, ou que estava aqui em São Luís, que talvez esse amor que tem pelos instrumentos e pela poesia, pela obra, esteja que o padre que foi o gênio das missões, o Antônio Sepp, que pertencia aos meninos cantores de Viena, esteve aqui em São Luís Gonzaga, na redução de São Luís de 1710 a 1713. Isso é uma coisa fantástica, né? Para lembrar e até para fortalecer para os jovens, né, que não conheceram a mostra, porque tem muita gente que não sei quanto tempo faz que não acontece, de uma forma mais efetiva, a mostra não é só show. Né? Claro que não. É exatamente isso que você fala, né? Não, é a e outra cultura coisa, da nossa região missioneira. Justamente, e a cultura em todos os seus âmbitos, porque nós tínhamos aqui, no salão paroquial, no Clube Harmonia, cada uma dessas aí era uma espécie de obra, entendeu? Quer dizer que a arte individual daqui, no caso do Clube Harmonia ali, era uma mostra mais estilizada, mas também uma verdadeira maravilha do que se pinta aqui nessa região e pouca gente conhece. E, inclusive, o Instituto Histórico e Geográfico de São Luís foi criado graças à mostra. Né? Graças à mostra da arte missioneira. É verdade. Mas vamos ficar na torcida. Júlio, pelo fato, e há pouco você falou do Chico, né, que é o Chico Fontela, que a gente conhece, que é seu filho, e que você, inclusive, está depositando toda a confiança. Qual é o orgulho de um pai sentir que está tendo um sucessor?
Olha, para mim, no meu caso, é dos maiores, porque foi uma surpresa para mim. O Chico sempre gostou das composições que eu fiz. E ele, de vez em quando, ele chegava e me dizia, mas que verso bonito, aquilo que tu fez assim, assim. Tá? E um certo dia, eu estou aqui na emissora ali, e ele me ligou, estava em Santa Maria. Disse, pai, tu sabe que eu estava vindo para Santa Maria, aí eu cheguei aqui e resolvi escrever. Não sei porquê, mas resolvi escrever. Aí fez uns versos lá, coitado. O que tu acha aí? Eu digo, tá bonito, meu filho, tá muito bonito. Diz ele, agora falta um verso de encerramento. Faz para mim. Digo, não, tu faz o seguinte, lê tudo isso aí que tu escreveu, lê com atenção, que o final que tu quer está aí dentro. Não, mas termina para mim. Digo, não, faz o que o pai está te dizendo. Aí, quando foi de noitezinha, ele me ligou. Já estou em casa, pai. Ele mora lá em Júlio de Castilho. Digo, e daí, filho? Diz ele, terminei. Digo, vamos ver então. Aí ele leu para mim. Digo, meu filho, está perfeito. Não tem mais o que fazer. Não tem que mexer nada. E dali desse dia em diante, dessa hora em diante, o Chico simplesmente não parou mais de escrever. O Chico hoje é uma brincadeira, mas o Chico já está com mais de 900 composições. E ele tem teus traços? Ou... Tem. Ele inclusive, tem gente que às vezes acha que quando ele está declamando, que sou eu. Não começa por aí. Não, é o original do pai para o filho, né? Então aquilo ali não tem. E os outros nenhum, que eles ainda não revelaram ainda. Mas o Chico é o mais velho dos meus filhos. Uhum. Então eu acho que daqui um pouquinho pode um outro desse aí também resolver e me dar essa alegria também, como ele está me dando. É verdade, tomara, né? Ei, Júlio, estamos praticamente no encerramento de mais esse programa. Eu quero te agradecer muito pela gentileza de aceitar o convite. Esperamos nos encontrar mais vezes para poder falar, porque tu tens tanta história. Eu nem falei da tua convivência com o Telmo de Lima Freitas, com outros tantos. Meu grande amigo. Perdi um amigo e um companheiro. Mas também foi uma coisa que marcou muito na minha existência, foi esse tipo de amizade. Porque o Telmo de Lima Freitas, que eu considerei e considero ainda o maior compositor missioneiro de todos os tempos. Se eu fosse colocar aqui cada compositor, cada artista que passou desse plano para outro, você teria condições de descrever pelo conhecimento que teve e pela convivência. Exato, justamente isso aí. Porque as minhas amizades sempre foram muito sinceras. É aquela coisa que se torna, às vezes, difícil de fazer. Eu sou amigo. E, às vezes, é aquele negócio, eu tenho que me retirar de certas coisas para mim não me tornar ofensivo, meus amigos. Qual é a última composição que nós vamos para encerrar? Eu acho que vamos trazer uma das composições especial, que foi a que me deu um disco de ouro com os Serranos. É uma composição que eu fiz dentro do Alto do Adalberto, porque eu estava procurando naquela época um amigo e o Adalberto botou uma fita para nós ouvir no rádio do alto dele, que a Maranúbia, a esposa do Adalberto, tinha gravado de um trovador que nós tínhamos aqui nessa região, que era o Pedro Santana. E eu escutando, eu disse para o Adalberto, Adalberto, tu viu que dá para fazer uma composição desse jeito que o Pedro canta? Diz ele, mas como? E aí eu improvisei um verso. Diz ele, mas sabe que dá mesmo? Digo, vou fazer isso aí. Peguei e escrevi aquela composição. Pois depois esse rapaz grava, aí depois o Serrano grava, e depois outros gravam. Inclusive, é uma composição que mais regravação eu tenho, que é essa que nós vamos ouvir agora, que foi a que me deu o disco de ouro com os Serranos. E o meu agradecimento por tu ter me convocado para... E o nome da composição? A composição é Bagual de Corredor, com Serranos. Bagual de Corredor com Serranos. Agora sim, as tuas considerações. Agora, minhas considerações finais são justamente essas. É agradecer por você ter me convidado para uma conversa tão boa que eu acho que nem você não tinha imaginado que pudesse ser saído por esse lado aí, né? Mas é bom, porque você conta histórias tantas que outros não sabem, né? É verdade.
companheiro, que o bagual vai dar o relincha. Dá licença, companheiro, que o bagual vai dar o relincho. Mais chucro que tu não sabe, mais arisco que capincho. Mais chucro que tu não sabe, mais arisco que capincho. Olha, curto. Olha aí, missioneiro, velho. Um abraço pra moçada do Corujão da Noite. E no mundo por engano, não sei que jeito ou maneira. Vim no mundo por engano, não sei que jeito ou maneira. Criado a leite d'égua, que nem burro pra carreira. Criado a leite d'égua, que nem burro pra carreira. A me pegar não tem jeito. Igual pastor de manada, gaudério e namorador. Igual pastor de manada, gaudério e namorador. Arrinconado num cambicho nas changas de corredor. Arrinconado num cambicho nas changas de corredor. Seu Guedes de acordeona, missioneira. Só não quero assojamento, gosto de andar sozinho. Só não quero assojamento, gosto de andar sozinho. Sem sirigote no lombo e sem buçal no focinho. Sem sirigote no lombo e sem buçal no focinho. No tapa e a sorte vem de arrepio. Eu levo a vida no tapa e a sorte vem de arrepio. Passo tempo gauderiando na terra que me pariu. Passo tempo